This call is now being recorded. Bom, gente, eu vou aqui tecer alguns comentários a respeito das orações subordinadas substantivas. Como vocês já sabem, para a gente entender direitinho essas orações, nós somos obrigados a conhecer muito sobre classes gramaticais. Então, a gente precisa conhecer sobre substantivo, adjetivo, sobre pronomes, preposições, não é? Artigo, para a gente entender direitinho as questões sobre orações subordinadas e substantivas. Mas talvez a coisa mais básica que há para a gente entender as orações subordinadas e substantivas é a gente compreender o que é que essas orações equivalem, a que é que essas orações equivalem no período simples. Porque a classificação, para a gente saber se a oração subordinada é subjetiva, se ela é objetiva direta, objetiva indireta, se ela é positiva, se ela é predicativa, se ela é completiva nominal, para a gente saber disso, a gente só tem que saber qual é a função que ela exerce dentro de um período simples. Então, veja, aqui a gente tem um período simples. É importante a colaboração de todos. É período simples porque aqui a gente só tem um verbo, o verbo ser, não é? Então, é importante a colaboração de todos. Observem que nós temos, é importante a colaboração de todos, é um único período e uma única oração. E o sujeito da oração é exatamente esse que está destacado em vermelho, a colaboração de todos. Quando a gente transforma este período simples num período composto, ficando assim, é importante que todos colaborem. Por que isso aqui agora é um período composto? Porque eu tenho o verbo ser, logo no começo, e tenho também o verbo colaborar, tá? Veja, não é o substantivo colaborar, ou colaboração, é o verbo colaborar, tá? Então eu tenho aqui um período composto. Depois de termos identificado que se trata de um período composto, a outra coisa que eu tenho que dizer é se esse período é composto por coordenação ou por subordinação. E aí vocês lembram das orações coordenadas, né? Coordenada aditiva, adversativa, enfim. Aqui, nós não temos uma oração coordenada, temos uma oração subordinada. Existe uma relação de dependência semântica da oração principal para com a segunda oração, a chamada oração subordinada. Então, é importante. Cadê o sujeito? Não tem. Então, o sujeito está na segunda oração, que todos colaborem. Na verdade, tudo isso aí que todos colaborem é uma oração subordinada e exerce a função de sujeito com relação à oração principal. Por este motivo, nós dizemos que essa oração é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Por quê? Porque exerce a função de sujeito. Para vocês descobrirem se a oração é substantiva, a única coisa que vocês têm que perguntar para o verbo da oração principal é se fazer a pergunta lá, o verbo da oração principal, e aí o sujeito não está lá. Né? Então, o sujeito está na sequência. Você olha para esse sujeito que está na sequência e você vê se ele pode ser substituído por isso ou disso. É importante. Isso o quê? Que todos colaborem. Então, trata-se de uma oração subordinada substantiva. Como exerce a função de sujeito, é substantiva subjetiva. Na sequência, nós temos outro tipo de oração subordinada substantiva. Essa aqui é a objetiva direta. Mas veja, período simples. Eu peço a sua ajuda. Tem apenas o verbo pedir aqui. Vamos transformar isso que é um objeto direto, lembrem-se, isso é um objeto direto, a sua ajuda. Quem pede, pede algo, né? Quem pede, pede algo. De maneira que a predicação do verbo pedir é aquela que exige um complemento não preposicionado. De maneira que o que vem depois do verbo pedir é um objeto direto. Sabendo disso, a gente observa o período composto. Veja, eu peço que você me ajude. Eu tenho o verbo pedir e tenho o verbo ajudar. Ou seja, eu tenho um período composto. Né? Eu peço que você me ajude é uma oração. Esta oração exerce a função de objeto direto, de modo que eu tenho uma oração subordinada substantiva,
objetiva direta. A mesma coisa acontece com as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, salvo, claro, pela presença da preposição. E aí, ao invés de eu ter um objeto direto, eu terei um objeto indireto. Por isso que a oração será subordinada substantiva objetiva indireta. Observa. Lembramo-nos do nosso combinado. Lembramo-nos do nosso combinado. Eu tenho aqui, lembramo-nos é o verbo lembrar. Quem se lembra, não se lembra algo. Quem se lembra de algo. De maneira que a gente aqui tem um verbo que tem a predicação exigindo um complemento preposicionado. Desta maneira, o que vem depois do verbo transitivo indireto é obrigatoriamente um objeto indireto. Ou seja, do nosso combinado é o objeto indireto do verbo lembrar. Quando eu transformo este período simples num período composto, tá? Lembramos-nos do que combinamos. Eu tenho o verbo lembrar e o verbo combinar. Como aqui se trata dos verbos, o período é composto. Composto por subordinação. Tendo em vista que a oração do que combinamos está subordinada à oração lembramo-nos. Tá? Então, vejam. Lembramos, quem se lembra de algo. Trata-se de uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Porque na oração que tem no período simples, tá? Isto do que combinamos exerceria a função de objeto indireto. Então, aqui, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Algumas pessoas fazem confusão com relação a objeto indireto com complemento nominal, mas não tem por que fazer confusão. Tendo em vista que, num caso, no primeiro, né, do objeto indireto, a oração completa o sentido de um verbo. E, neste caso, aquilo que vem preposicionado está vindo para complementar o sentido de um nome. Então, veja, período simples. Os alunos têm necessidade de mais explicações. Os alunos têm necessidade de mais explicações. É um período simples, eu só tenho o verbo ter aqui. Vamos transformar isso em período composto. Os alunos têm necessidade de que lhes expliquem mais. Então, eu deixo de ter o substantivo explicações e eu passo a ter o verbo expliquem. Então, aqui trata-se de um período composto. Como? De que lhes expliquem mais. Exerce a função, é uma oração, a gente observa lá no complemento no período simples, tá? É um complemento nominal, ou seja, está servindo para complementar o sentido de necessidade. Sendo assim, a oração subordinada que substitui esse complemento nominal, eu vou chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, os alunos têm necessidade de que lhes expliquem mais. Toda essa oração exerce a função de complemento nominal. Portanto, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Neste caso, observe, o meu conselho é a tua renúncia ao cargo. O meu conselho é a tua renúncia ao cargo. Aqui nós temos um período simples. O substantivo renúncia está no núcleo do predicativo do sujeito conselho, tá? Pois bem, quando a gente transforma isso no período composto, fica assim: o meu conselho é que tu renuncies ao cargo. Eu deixo de ter um período simples, passo a ter um período composto. Neste caso, eu tenho uma oração inteira que exerce a função de predicativo do sujeito. Ou seja, que tu renuncies ao cargo é uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque exerce a função de predicativo do núcleo da oração principal. Na sequência, a gente tem aquela que é a mais fácil de identificar, a oração subordinada substantiva apositiva. Qual é a função que ela exerce? Aposto, obviamente. Né? Então, eu tenho aqui, no período simples, minha esperança é esta, a compreensão de todos. Aqui eu tenho o substantivo compreensão, que será transformado no verbo
compreender no período composto. Minha esperança é esta, que todos compreendam. Então, aqui agora eu tenho um período composto, tenho o verbo ser na primeira oração e o verbo compreender na segunda oração. De modo que, no período simples, a oração que todos compreendam, lá no período simples, exerce a função de aposto. De modo que, no período composto, eu tenho oração subordinada substantiva apositiva. Tá? Então, são esses os tipos de orações subordinadas, substantivas.